Gravar. Não, Beleza. boa noite. Estamos aqui hoje para fazer essa entrevista com uma pessoa que eu estava muito ansioso, né? Que ela aceitasse participar do nosso projeto de ação extensionista, porque a Gabriela Neuber, ah, eu posso dizer que é a terapeuta que salvou minha vida, né? Após meu diagnóstico e que tem feito a diferença na vida de muitos autistas diagnosticados tardiamente, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês Gabriela Neuber. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, mestre em neurociências, especializada em autismo com diagnóstico tardio e altas habilidades. Atualmente, ela trabalha com esse público, né? Autistas diagnosticados tardiamente e de altas habilidades, principalmente com mulheres. Esse tem sido um nicho ao qual ela tem se dedicado mais, né? Além disso, a Gabi, ela é muito ligada à área da pesquisa, né? É uma pesquisadora que tem trazido para nós muitas informações de pesquisas desenvolvidas justamente por pessoas autistas, né? Então, ela traz essas informações lá da Inglaterra para a gente e sempre faz workshops, oficinas, nos trazendo as informações mais recentes, né? E nos empoderando com conhecimento. Então, Gabi, é contigo. Eu queria que você desse uma boa noite, né, para quem for nos assistir e Oi. falasse um pouco de você. Sim, então, boa noite, pessoal. Uma coisa interessante é que ontem, dia 27 de novembro de 2024, eu fiz 6 anos do meu diagnóstico de autismo, né? Então, a gente comemora segundo aniversário. Na comunidade autista, o dia do diagnóstico sempre é um dia de reencontro e recomeço. E aí acho que é um bom lugar de se começar, porque pós-diagnóstico na vida adulta, a gente vai se reinventar, a gente vai se desconstruir de uma visão que a gente tinha da gente, das narrativas que foram construídas sobre nosso comportamento, sobre nosso jeito de ser na vida, nosso jeito torto, estranho e todos os adjetivos que a gente recebeu. E a gente vai revisitar tudo isso agora à luz do diagnóstico, entendendo pelos nomes dos fenômenos do corpo autista, né? Então, sempre, para mim, sempre é uma data muito importante e para as pessoas que eu também acompanho, é uma data importante. Então, estamos aqui no auge da minha, da minha comemoração, Seis né? E é um aninhos, prazer estar aqui, gente. 6 aninhos como autista, né? 6 anos Autista é como é que se diria assim, certificada, né? certificada, isso. Isso. É, é isso mesmo. Então, Gab- estou aqui à disposição. Gabriela, você tem uma trajetória grande, né? Você pertenceu ao corpo da Marinha Brasileira e eu queria que tu contasse um pouquinho da trajetória da Gabriela até chegar à Marinha, né? Das dificuldades encontradas nesse caminho, sem ter a noção do autismo. Eu não sei se você já tinha o conhecimento do TDAH, da dislexia, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Como foi você percorrer esse caminho até assumir o teu posto na Marinha, né? E sem o conhecimento das tuas neurodiversidades. Sim. É, bom, eu sempre, a minha vida inteira foi baseada em dificuldades de aprendizagem, né? Então, há 44 anos atrás, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, e você tendo uma irmã mais velha de altas habilidades, superdotação, o nível de comparação fica alto.
E sempre foi um questionamento dos meus pais, porque eu não era como a minha irmã e depois o meu irmão mais novo, que tinha um desenvolvimento, é um TDAH importante, mas não era no nível das minhas dificuldades e dos meus desafios. Então eles se questionavam, né? Porque eu era diferente. E aí, depois do meu diagnóstico, a minha mãe chegou a comentar que eles pressionaram muito para que eu fosse como meus irmãos. Então, isso é importante porque a minha irmã sempre foi a meta. E uma meta muito injusta, na verdade, porque nem se eu fosse não autista, né? Porque o desenvolvimento dela, como pessoa de altas habilidades, o desenvolvimento cognitivo, é de muita facilidade, que, isso, claro, assim, nem toda pessoa com altas habilidades de superdotação tem facilidade de aprendizagem, isso não é uma regra, a pessoa pode ter dificuldade de aprendizagem, mas não era o perfil da minha irmã. Então, ela entrou na faculdade com 17 anos, na Federal, com 21 anos já era concursada da Caixa, e fez um concurso interno e já virou gerente da Caixa. Então, sempre foi conquistas muito precoces. E eu nunca consegui chegar nem na, na média do que ela produzia, com muitas dificuldades. Então, a gente é de família de funcionários públicos, né? Concurso aqui sempre foi a meta. E meu pai sempre chegava com uns editais, né, para fazer concurso, porque ser um profissional bem-sucedido era fazer concurso. Mas eu não conseguia, já na faculdade, ele incentivando fazer concurso, ele chegava com os editais, isso já me gerava ansiedade, porque eu não conseguia ler os editais. As letras pequenininhas, eu li aquilo, eu não entendia o que estava falando, e era inaceitável que eu não entendesse, porque eu já estava na faculdade. É, e eles também não sabiam que eu não entendia ou não conseguia ler. Isso sempre foi um problema. Ele sempre incentivou a gente a fazer leituras. E eu, como uma pessoa disléxica, sempre tive problema para ler, mas eu só fui descobrir o meu diagnóstico de dislexia aos 37 anos. Foi antes do de autismo. Eu já estava no mestrado, já estava na Marinha. Então, ele chegava com editais ou jornais para ler. Eu me esforçava tanto, porque eu queria ter assuntos como a minha irmã tinha para conversar com ele. Então, a minha meta era a minha irmã. E só que o que eu entendia, né? Depois de anos não conseguindo atingir nem a metade, chegar nem na metade do que ela produzia, que concursos não eram para mim. E aí, quando eu comecei a psicologia, foi foi uma bênção, porque eu encontrei um espaço para vivenciar meu hiperfoco, que era estudar comportamento humano, e era um lugar que eu me desenvolvi cognitivamente, foi onde eu percebi que eu não era burra, foi onde eu percebi que eu tinha uma inteligência diferente da minha irmã, e em algum momento eu conheci uma pessoa, o irmão de um tio, o irmão do esposo da minha tia, entrou para a Marinha. Ele era padre, entrou como capelão, e aí um dia ele contando as histórias de lá, ele falou: Olha, tem psicólogo na Marinha. Aquilo me despertou, porque, opa, aí é outra história, fazer concurso como psicólogo. E aí eu comecei a buscar isso. Então, só que eu tinha noção que eu ia levar tempo para entrar. Se a minha irmã levava, em média, num concurso concorrido, 6 meses para estudar e entrar no concurso que a galera estava estudando 5 anos, então eu ia levar bastante tempo para entrar. Mas quando eu descobri que tinha psicólogo na Marinha e eu já tinha um interesse no meio militar, eu decidi que eu ia entrar. E eu fiz esse concurso por 5 anos. Por 5 anos eu tive ele como meta. E eu tinha colocado na minha cabeça que não importava o tempo que levasse, eu ia entrar.
Se fosse para levar 10 anos, não tinha problema. Porque a altura do campeonato eu não sabia dos meus diagnósticos, mas eu já tinha aprendido o meu estilo de aprendizagem, eu já tinha aprendido o meu ritmo de aprendizagem. Opa, ah, deu uma travadinha aqui, mas voltou. E Você já estava clinicando. Ah, já, tá. eu me formei em 2024, 2024, agora eu estou fazendo 20 anos de formado, né? Eu me formei em 2004 e já abri consultório. Então, quando eu entrei na Marinha, eu já tinha 5 anos de clínica. Já era uma profissional bem-sucedida na clínica, uma agenda cheia, mas que eu também não sabia reconhecer. Para mim, eu era uma profissional fracassada, porque a cultura da família era: você só tem sucesso quando você tem estabilidade financeira. Estabilidade financeira vem com concurso. Uhum. Então, eu era uma profissional bem-sucedida, mas isso não me foi validado, porque a família não tinha esse conhecimento, essa cultura, e então eu me sentia fracassada, né? Eu sentia que ah, e não tinha maturidade para perceber também que eu era uma profissional autônoma, bem-sucedida, jovem, bem jovem e já bem-sucedida. E aí, em 2008, é, eu parei de atender para fiquei 6 meses em função de estudar, porque a prova já estava próxima e eu já me sentia em condições que aquilo poderia ser minha hora de passar. E parei de atender, então, em 2008, clínica, né? Em 2009, eu passei no concurso. Não, foi final. 2010 eu entrei para a Marinha. Então, 2009 que eu parei de atender. Isso depois de 5 anos estudando para esse concurso. Isso. Eu me formei, abri o consultório e comecei a estudar para concurso. Mas estudar para concurso é um processo de aprendizagem profundo de autoconhecimento, porque você tem que aprender a ler os editais, tem que aprender a fazer prova. É, é uma vida, é uma experiência muito única. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma prova, eu não entendia, era muito similar a um vestibular, mas com coisas da psicologia, e eu me sentia muito imatura. Então, isso sempre permeou a minha vida escolar, acadêmica e profissional. A Só pontuando, percepção. eu lembro de uma vez que você contou que a tua mãe tinha que sentar contigo para ler os textos para ti, né? Exatamente. Quando eu comecei a estudar, eu não fazia só o concurso da Marinha, tinha as partes de direito, né? Eram concursos variados, mas sempre voltado para psicologia. Então, tinha direito constitucional, administrativo, e quando comprou as apostilas, que tinha direito constitucional, eu lia, não entendia nada. E aí ela sentava comigo, lia igual se estuda com criança. Li uma parte, o que que você entendeu? Nada. Então ela lia, ela explicava, ela fazia interpretação de texto e eu me sentia extremamente envergonhada, tinha vontade de chorar, ansiedade, mas sempre muito contida, né? Então nunca ninguém percebeu o quanto aquilo era sofrido para mim, o quanto eu me sentia pequena, frágil, vulnerável. Ah, isso eu nunca demonstrei, né? Mas hoje, lembrando, eu falo, caramba, uma pessoa de 24 anos, já formada, mas que vai ler a Constituição, não sabia entender o que estava escrito ali. Mas depois que veio o diagnóstico da dislexia, fez muito sentido, né? Então foi assim que eu entrei na Marinha. É, e aí ter entrado e começado uma vida totalmente diferente, aí foram outros desafios, né? Que aí, em especial os desafios sociais, é, de lidar com as imprevisibilidades. Você, no meio militar, eu achava que era tudo organizado e mais previsível, mas a verdade não era essa. Então, eu tinha muitos atritos na instituição, com colegas e tudo mais, porque o que era esperado não era o cumprido. E aí eu entrava em estado
irritabilidade, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito irritadiça, fechada. Então, as pessoas tinham medo de mim, porque eu estava sempre muito séria, ou tinha medo de vir falar para mim que mudou alguma coisa na agenda, porque a minha reação era sempre de contrariedade. Uma contrariedade silenciosa, mas pesada, né? Ah, e aí a vida na Marinha foi muito difícil em função da minha rigidez cognitiva. Eu via todo mundo lidando de uma forma muito fluida e eu não entendia por quê. Então eu tinha minhas contrariedades, minhas frustrações, e era um nível de estresse muito alto para mim, porque eu não admitia ter que parar os atendimentos, que era a minha função básica lá, para fazer coisas da atividade militar, né? Fazer os treinamentos de marcha, desfile, que a gente chama de ordem unida. Aham. E porque era sem sentido, a prioridade era o atendimento, mas no meio militar a prioridade é as atividades tipicamente militares, né? E aí eu até aguentei muito, foram 9 anos eu insistindo para ver se eu me adaptava, criava estratégias, mas aí chegou no ponto de burnout, de uma depressão, e não tinha sentido mais a vida. Então eu falo que eu não tive a opção de ficar. Eu só tinha a opção de sair, porque se eu não saísse, eu não ia querer mais viver. Então, saí, Uma coisa pedi que, uma acha. coisa que eu acho que seria interessante, se você se sentisse à vontade para contar aqui nesse projeto, são aqueles detalhes que tu fala para a gente nas nossas reuniões, né? Nosso parquinho autista, né? Ah, porque assim, as coisas foram difíceis na Marinha para você, pelo que dá para perceber, desde o princípio, com relação ao que não é, ao fato de não ser aquilo que você esperava, das regras não serem tão rígidas quanto para você seriam confortáveis, da necessidade de socialização, da mudança, do foco do trabalho. Mas assim Uhum, como nos contava lá no nosso grupo, a da dificuldade e desse burnout seu, que ele surge a partir das promoções e do acúmulo de funções. Você teria sim, como falar um pouquinho sobre isso? sim. Primeiro, isso passa já trazendo para o entendimento do funcionamento autista. Se eu ficasse só na minha área de atuação, que era o meu hiperfoco, a psicologia, ainda que fosse puxado, porque a demanda era muito grande, ah, era, eu poderia aguentar muita coisa, porque eu tinha compensação de estar vivenciando o hiperfoco, que era o atendimento, avaliações, tudo. Eu poderia ficar o dia inteiro lá, ficar exausta de atender, mas era satisfatório. Mas a carreira militar, ela é uma carreira administrativa. Você entra para um cargo específico, só que no final das contas você vai ser direcionado para áreas administrativas e você vai acumulando funções diversas, né? Então, quando você é nova na instituição, você pouca experiência, você vai fazendo a sua função fim como psicóloga. Mas com o tempo você vai assumindo coisas. Mesmo ali no início, você já assume muitas coisas. A gente chamava de encargos colaterais, que são várias pequenas funções administrativas que você tem que assumir. Mas à medida que você vai sendo promovido, então eu já estava como capitão, você vai assumindo funções de liderança. Eu já não podia usar o meu tempo, não era como psicóloga no atendimento, mas aí você já vira, em algum momento, encarregada do serviço da psicologia. Você vai ficando mais antiga, que a gente vai falando, né? Vai entrando os mais jovens, você vai assumindo lideranças, e aí o meio militar está sempre as pessoas indo e vindo, né? Indo embora, sendo transferidas. E aí chegou um momento em que eu era a mais antiga da psicologia, então eu virei.
chefe de serviço de psicologia, respondia por tudo, e aí isso envolve questões administrativas, controle, questões burocráticas, além do atendimento. Ah, aí, como capitão-tenente, eu acabei assumindo, também fui designada para um serviço que era estar na liderança de todos os oficiais de serviço, né? Então, 2 vezes por mês você tinha que fazer um plantão lá como militar, não como área de saúde. E aí eu que fazia as escalas, eu que controlava isso e fui designada como chefe da segurança do hospital. Então, que é uma atividade tipicamente militar. Aí eu falei, pô, a psicóloga virou chefe da segurança, com que e com o cérebro autista, que é muito especializado no sentido de, se você for fazer alguma coisa, não vai ser mais ou menos, vai ser muito aprofundado. E a burocracia, o serviço burocrático, ele não pede perfeição, ele não pede aprofundamento, ele pede quantidade. E aí tinha uma máxima que era o bom, não, o ótimo é inimigo do bom. Enquanto o cérebro autista quer a perfeição, isso não cabia num serviço que pedia só o bom. E isso para o meu cérebro era inaceitável, porque eu me sentia medíocre. E aí eu era medíocre em tudo, porque aquilo que eu era boa, que era o atendimento clínico, eu não tinha mais tempo para fazer, então já não tinha recompensa nenhuma para mim. Aham. Eu não conseguia fazer o que eu era boa e eu estava ocupada demais fazendo o que eu não era boa. Então eu estava sempre com a sensação de incapacidade, incompetência, e aí eu terminei lá com 3 encargos de liderança: a psicologia, oficial de serviço e a segurança do hospital. E sempre muitos relatórios administrativos para fazer, muitos números, e como uma pessoa disléxica e com descalculia, aquilo era a morte, era o sofrimento, porque é um retrabalho, é um reconferir o tempo inteiro e, e num esforço tão grande para não, porque aí vem o perfeccionismo também, para não errar, um alerta muito grande para não errar. O que acontecia é que quando algum colega errava, eu ia para um nível de intolerância muito grande. Eu não tinha tolerância com o erro do outro, porque eu, com todas as minhas dificuldades, me esforçava além do meu limite para não deixar um erro acontecer. Eu não admitia erros medíocres, né? Então, o nível de autocobrança ele refletia no papel de liderança. E, enfim, foi um nível de estresse muito sofrido, muito sofrido. E aí, hoje, né, se eu soubesse a época do autismo e tudo mais, ah, eu não sei se eu pediria adequações na época, eu acho que já não tinha salvação para mim, porque eu já tinha entendido o sistema, como funcionava e não estava mais disposta. Mas, não sei, se eu fosse pedir adequações, seria um movimento de muita luta interna, muita luta lá na instituição, né? Ah, e é isso. E foi nesse momento de extrema sobrecarga que os recursos que eu tinha, as estratégias que eu tinha de sobrevivência ou de viver minimamente em equilíbrio e não agredir as pessoas porque eu não gosto de maltratar ninguém, pelo contrário, eu já não conseguia mais, né? Então, os meus últimos 2 anos lá eu fui muito infeliz e fiz pessoas infelizes também. Reconhecimento, né? Oi, acho que Um deu uma travadinha. desculpa, é um reconhecimento da dificuldade que é o não saber, né, o seu próprio funcionamento. Porque, pelo que eu entendi, você não sabia do autismo, você não sabia do TDAH, né? Você sabia da descalculia e da dislexia.
Mas esses outros dois diagnósticos, tu não tinha noção disso, né? Eu me lembro que tu nos contou uma vez, É, na verdade, o fala, de dislexia, na verdade, eu não tinha nenhum diagnóstico. nenhum, nenhum. O de dislexia veio em 2017. Eu saí da 2018. Nossa, esse caiu aqui? Não? Não, tá tranquilo. Deu Tá, uma travada lá na tá, Gabi. Não, tá tranquilo, tá vai. tranquilo? Tá me ouvindo, Gabriel? Não, não. A minha internet. Eu tô ouvindo. A minha internet que tá instável aqui. Tudo bem. Tá, estamos juntos aí. Giovana vai nos avisar quando estiver terminando esse nosso bloco do Zoom. Ah, bom, eu tomo a liberdade de falar, ah, Tá. e assim, vou falar por alto, né? Que o teu burnout foi tão sério, né? E que a situação que você estava vivenciando lá só foi descoberto pela tua família num momento em que eles viajaram, porque você estava no Belém do Pará, né? Você é de Minas, você estava no Belém do Pará, e quando eles chegaram para passar Sim, o Natal contigo, com as compras, que eles descobriram o estado a situação que você estava vivendo, que você estava morando, e o estado de adoecimento que você estava. foi. Né? Quer dizer, nem você percebia Isso. isso, né? Vai. Não, não. É. Ah, Pode falar, Gabi. Pode falar, Gabriel. tá. Estamos te ouvindo. Deixa eu ver aqui, né? É, esse foi. Isso foi em 2017. Foi em janeiro de 2017 que eles foram passar Natal e Ano Novo lá. E aí, quando eles chegam com um monte de coisa, né, para pôr em geladeira, e queijos, pão de queijo congelado, e carnes, e várias coisas para passar o Natal. Aí eles falam, mas a geladeira não está funcionando. E tinha 6 meses que eu tinha mandado a geladeira para consertar, mas não tinha consertado e eu também não tinha percebido. Ó, temos em Tá, torno, acho que de uns tá dois me ouvindo? minutos, tá? Aí, que para mim tá travado. Não, eu estou te Eu não ouvindo. sei se eu tiro o vídeo, se fica mais fluido. Eu vou tentar, tá? Peraí. Eu vou tirar o meu vídeo aqui só para ver se fica mais fluido o áudio, que eu acho que a internet tá fraquinha aqui na casa da minha mãe. Me sinaliza se começar a travar aí, gente. Pode deixar. Opa, E aí, como é que tá ali? Tá tá. tranquilo. Então, e aí quando eles chegam lá, a geladeira, eu não tinha percebido, porque Uhum. a minha alimentação era muito restrita, né? Tava muito restrita. Era tapioca, farinha de tapioca, ovo e queijo. Então, ovo não precisava necessariamente da geladeira. O queijo eu até percebia que às vezes ele começava com certo querendo mofar, mas mineiro é assim, a gente vai, lava o queijo, tira a casca e continua, não tem mau tempo. E a tapioca que também não precisava. Então, na geladeira só tinha isso, porque eu almoçava no hospital e tomava lanche fora, enfim. Então, não percebia. E isso para eles era assim, inaceitável. Como, né? E a fala do meu pai é, que não foi para mim, né? Ele fala para minha mãe e a minha mãe passa a informação. Era, ué, mas ela não sabe cuidar da casa? Ela não sabe perceber que a geladeira tá. E aí, as luzes da casa estavam queimadas, o chuveiro estava queimado, aí eu vou me adaptando tudo. Então, as. Por quê? Teria que chamar alguém para ir arrumar. Então, eu mal usava a sala, não tem problema a sala ficar com a luz queimada. Mas a do quarto estava funcionando, do banheiro e da cozinha, era o que eu usava. O chuveiro queimou. Tudo bem, Belém é muito quente, a gente se adapta a tomar água
água natural. Muitas pessoas em Belém não usam chuveiro elétrico, estão acostumadas com aquilo. Então também posso me adaptar e vou me adaptando a tudo, né? Então eles chegam lá, a casa tá assim funcionando no mínimo possível. E tudo bem, eu me adaptada àquilo. E eu já muito desacostumada de ter gente em casa, então acabei ficando muito desorganizada com a presença deles, o humor muito alterado, a minha mãe se sentiu muito mal, porque teve um dia que eu não aguentei e eles estavam lá em casa e eu precisei sair, fui encontrar um amigo para que a gente se encontrava toda semana, estava na nossa rotina autista. Na época não sabia do autismo ainda, mas sempre no funcionamento autista. E hoje eu sei que eu tive uma sobrecarga e precisei manter a minha rotina. E aí a minha mãe fala que ela quase decidiu ir embora aquele dia, voltar, porque se sentiu muito desconfortável. Mas depois eu fui entrando no eixo, me adaptando, né? A gente vê essas coisas muito com criança, né? Que vai viajar, a viagem é um transtorno, até se adaptar onde chegou na viagem, leva uns 2, 3 dias. Aí, quando se adapta, já está quase chegando no dia de ir embora. Aí descompensa porque mudou a rotina de novo. E aí foi nesse momento que, já com um nível de prejuízo importante, cognitivo, sensorial, social, em função do burnout e já estava no processo depressivo, eu não conseguia mascarar mais. Não tinha mais recurso para mascarar. Então estava tudo muito cru ali, estava tudo muito visível. E aí, isso foi em 2017. Em 2018, quando eu já estava me organizando para. Em 2019, quando eu estava me organizando para ir embora de Belém, eu já tinha saído da Marinha, fiquei mais um tempo em Belém, aí depois eu decidi que eu queria ir embora de Belém. O meu irmão foi para me ajudar. E aí só eu e ele na minha casa, ele me ajudando a arrumar as coisas para mudança. Ele comenta uma época depois com a minha mãe que eles não tinham noção o quanto de dificuldade eu tinha em questão da minha vida diária, de organização e tudo mais, né? E para mim foi importante esse feedback, porque eu me senti vista. E aí ele falou: vocês não têm noção o quanto a Gabi tem dificuldades. Isso foi muito importante. Vamos fazer o seguinte, vamos interromper aqui antes que ele caia, né, na Tá. nossa cara, e eu vou voltar porque eu quero seguir a partir desse ponto, tá? Que eu acho o teu relato um relato extremamente educativo para as pessoas, tá? Ninguém fala melhor desse lugar do que você. Então, agora, quando a gente voltar, eu vou seguir desse ponto. Podemos fazer assim? Beleza. Pode, Então, tá. pode, vamos lá. Então, até daqui a pouco.